Amém? Pode se sentar, amada igreja. Jó, capítulo 1. O versículo é de 1 a 5, mas nós vamos nos ater mais ao versículo 1. Mas até o versículo 5 dá uma boa panorâmica de como era a vida de Jó antes de suas tribulações, antes da sua grande provação, né? Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Jó está um pouquinho antes de Salmos. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Glória a Deus. Jó. A palavra é em relação aos dias dos pais. E o título dessa mensagem, antes que eu me esqueça, é Como sermos pais como Deus ensina. E a referência de Jó, da qual eu não havia me percebido, Deus me fez chamar a atenção. Assim como ele disse a Satanás quando ele veio de forma impetuosa, absurda e arrogante como ele é do seu feitio, confrontar a Deus perante Jó. E Deus disse, Jó é a minha melhor referência na terra. Na sua geração, não há homem igual a Jó, que é íntegro, que é reto, que teme a mim e que se desvia do mal. Isso está no versículo 8. Só que o versículo 8 simplesmente complementa o que está no versículo 1 que eu acabei de ler aqui. Que o escritor coloca, né? Que Jó era tudo isso. Em meio a uma geração extremamente idólatra. Porque Uz é como Ur dos caldeus na época de Abraão. É a mesma coisa. E é interessante, Deus faz esses elogios a Jó, quando o inimigo confronta a Deus, mas o escritor também, apoiado nisso, fala a respeito de Jó. E como ser pai nos dias de hoje? Em meio a tantas dificuldades, correrias, desafios, é muito interessante isso. Jó era muito rico. E de repente nós podemos pensar assim, poxa, ele era muito rico. Não era difícil ele ser pai. Ele podia dar tudo aos seus filhos. Mas o problema é que quanto mais recursos se tem, geralmente mais esforço se empreende para conduzir as coisas. Quanto menos recursos se tem, é mais difícil, é mais penoso, requer mais criatividade para se conseguir obter o sucesso que se pretende. Mas, apesar de tudo isso que Jó era e tinha, ele não escapou da sua implacável provação. E essa história de Jó ensina que você pode ter o maior sucesso na vida, mas você vai passar por momentos muito difíceis.
por momentos quase impossíveis de ser superados aos seus olhos. Mas sabe qual é a grande lição que Jó deixa? É que a persistência é que trará a vitória. A persistência em Deus. Jó foi testado em 3 áreas muito, muito fortes para o ser humano, para qualquer ser humano. Ele foi testado no dinheiro, ele foi testado na família e ele foi testado em si mesmo. Como sabemos na história, Jó perdeu todos os seus bens. Como sabemos na história, Deus assim permitiu que ele perdesse até mesmo a sua família. Foi golpeado na área financeira, foi golpeado na área conjugal, foi golpeado na sua saúde, foi golpeado nos seus filhos e foi golpeado nas amizades. Na hora da provação, ele viu quem era realmente seu amigo e quem não era. Mas Deus o recompensou. Tendo ele ficado firme, sofrendo, ele não blasfemou a Deus. Só não entendia por que tudo aquilo lhe acontecia com tanta impetuosidade. E Provérbios 8,17 diz que eu amo os que me amam, e os que me buscam, me acham. É o que Deus afirma. Outras versões trazem o fator madrugada. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. De qualquer forma, essa é a recompensa daqueles que persistem na palavra de Deus, que persistem em continuar em meio às dificuldades. É um grande exemplo para nós. Mas, como ser um pai, como Deus nos ensina? E aí, o destaque principal em Jó é o caráter irrepreensível. Só por esta palavra, nós não precisaríamos explicar os outros 4 fatores que o versículo 1 traz, sobre integridade, retidão, temor a Deus e desviar-se do mal. O ser irrepreensível aqui, e a palavra irrepreensível no dicionário, ela diz assim, que não merece nenhuma censura, que é perfeito, que não dá margem à repreensão. Que é perfeito? Quer dizer que se eu for irrepreensível, eu serei perfeito. Isso é magnífico, não é? Mas perante Deus, ninguém é perfeito. O irrepreensível, no sentido literal da palavra, é isso. Mas outros significados trazem assim, que não dá margem à repreensão, que não vislumbramos qualquer coisa que denote um mau exemplo. Se você for buscar mais a fundo, irrepreensível. Mas é interessante como o comentário MacArthur traz uma explicação muito interessante para essa palavra, que diz sobre o caráter de Jó e o caráter dos homens de Deus, que não obstante serem falhos, agiam perante uma boa conduta que agradava a Deus. E diz assim, esta palavra não se refere à perfeição ou livre de pecado, mas uma vida pessoal que está acima de qualquer acusação legítima e escândalo público. Então, ser repreensível, é possível ser repreensível seguindo a Deus, sendo que não somos perfeitos? Claro que é. Se você busca a Deus e busca estar em conformidade com aquilo que Deus ensina e conduz a sua vida, você será irrepreensível perante um mundo totalmente complicado, distorcido, torto, sem valores ou com valores estranhos. E Jó tinha essa característica de ser irrepreensível. Mas Jó, ele deixa mais do que importante, mais do que presentes que ele podia dar aos seus filhos, ele dava a sua presença. Mais importante do que os bens materiais era o seu exemplo. Mais importante
do que os bens móveis ou imóveis que eles tinham, porque todos tinham a sua casa. Se você ler o texto, você vai ver que todos tinham a sua casa, e todos vinham, se reuniam com Jó e banqueteavam. A reunião familiar, normal. Convidavam as suas irmãs. Por que esse destaque de convidar as irmãs? Porque mulheres não constavam nem como gente na época de Jó. Não é verdade? Então eles destacam isso. Eles poderiam falar? Não, poderia falar. Convidavam todos os seus irmãos. Não, convidavam os seus irmãos e as 3 irmãs para estarem juntos. Poxa, isso é uma honra muito grande. Não acontecia na sociedade da época. Mas Jó chamava os seus filhos à união. Então esse ser íntegro, né, que Jó era, destaca tudo isso. Como um pai que busca a coesão da família. Eu acho isso maravilhoso. Jó sabia que ele era espelho para esses filhos. Ele era espelho. Nossos filhos nos veem mais do que nos escutam. Nossa vida fala mais alto do que nosso discurso. E eu vivi isso com os adolescentes 15 anos atrás. Vivi me ensinou a lidar com eles. Falava, eles sabem tudo. Tudo que eu falo, eles dizem que sabem. Eu vi isso, está escrito assim, 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 assim. Bem, eles têm a ciência das coisas, mas não têm a experiência vivida. Falei, tem razão. Jó era este homem, que muito provavelmente deixava claro que na sua conduta ele não precisava falar muito, porque as suas atitudes falavam mais alto. Isso é lindo. Ele era íntegro. Ele era íntegro, e nós estamos falando agora do primeiro item daquele versículo 1, da integridade. E a integridade é assim. A integridade é aquilo que está interno de você. É aquilo que está com você na porta trancada, dentro do seu quarto. É aquilo que só Deus vê em você. Ninguém vê, mas Deus vê. Ele enxerga a sua integridade. Pode ser que nem todos enxerguem, mas ele enxerga. É muito bom isso. É aquilo que você é e o que você não é aos olhos de Deus. Retidão. É isso e ao contrário. Retidão é aquilo que todo mundo vê em você. Retidão é aquilo que transparece. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu posso dizer assim, que eu consigo ser íntegro, mas posso não ser reto? Sim. Há muitos teólogos muito bons que conhecem a Bíblia, talvez até mais do que todos nós, até talvez mais do que muitos escritores de renome no meio evangélico. Mas não tem retidão. Eles só têm o conhecimento. E sabem falar com eloquência que parecem até servos de Deus, mas talvez não sejam. Mas muitos, graças a Deus, por ter esse estudo, se converteram. Foram tocados pela palavra, o Espírito os salvou. Então a integridade fala de algo que é intrínseco. A retidão fala de algo que é externo. É algo que aparece. Então Jó era íntegro. Mas também Jó era reto. As suas atitudes transpareciam no meio daquela geração. E uma geração idólatra. Cheia de todo tipo de idolatria. Cheia de crendices. Cheia de práticas profanas. E o que Jó nos ensina? Que devemos ser pais. Como Jó era, nesse canteiro de idolatria, nesse pântano de perdição, um lírio que florescia e se destacava em meio a esse pântano. Muitas vezes a gente se incomoda de estar no mundo, por ver o mundo tão torto e tão perdido e com os olhos vendados pelo inimigo. Mas é nessa hora que nós temos que louvar a Deus e falar, puxa vida, Deus me deu todo esse conhecimento
todo esse saber, toda essa salvação, para que realmente eu esteja no meio dessa sociedade brasileira corrompida, dessa decadente usos e costumes que acontecem no nosso meio, dessa desviada religiosidade que faz com que as pessoas pensem estar servindo a Deus de forma correta e não estão. Porque é esse coração misericordioso que Deus espera de nós. Não olhamos com olhos altivos, condenando, vai para o inferno mesmo, vai se perder, porque está servindo a Deus de jeito errado, está buscando a idolatria, está consultando o que não se deve, espíritos que não conhece, quando na verdade o único espírito a ser consultado é o Espírito de Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que nós sejamos como Jó, que meio a esse local que ele vivia, ele se mantinha íntegro e reto perante o Senhor. Tirando da boca de Deus, por assim dizer, é uma expressão, tá? Olhe, meu servo Jó, é o único íntegro e reto de sua geração. Versículo 8 diz isso no capítulo 1. É maravilhoso que o Senhor possa olhar para nós e falar a mesma coisa. Na verdade, que nós possamos nos dedicar a tal ponto em que o Senhor ache em nós graça e nos abençoe, e nos capacite, e nos faça continuar. Amém? É o que o Senhor espera de nós. Você e eu precisamos viver de vida irrepreensível no meio dessa geração corrupta e perversa. E é tão bom. Há 20 dias atrás, um senhor parou-nos de moto, eu e a Vivi, e nos abençoou. Que o casal seja abençoado em nome de Jesus. Você também, meu querido. Que Deus te proteja no seu trabalho, no seu andar, no seu caminhar. Mas não deu outra. Chamou nossa atenção, né, bem? Quem é você? Que bênção maravilhosa você nos deu. Que Deus te abençoe também. Como é que está seu dia? Taraná, ele já foi falando. Não, eu tenho buscado a Deus, e assim, assado, não sei o quê, taraná. Vai ganhar uma Bíblia. Minha última Bíblia. Daquela pequenininha, né? Que a igreja trouxe. Ficamos ali uns 20 minutos conversando. A Viviana já foi comprar o que ela precisava comprar ali. E eu, né? Viviana já olhou para mim, tipo, não esquece a oração de salvação. Eu falei, não vou esquecer, não. Meu querido, e aí, você serve a Deus? Não, eu tenho feito assim, eu vou na católica e tal, já frequentei o espiritismo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz um monte de coisa. Falei, tá jóia, mas o importante é a palavra de Deus. Na verdade, você tem essa noção de que a palavra de Deus é o seu referencial mais completo? Sem dúvida nenhuma. Mas você entende também que para você servir a Deus é necessário que você faça uma oração de confissão, que você entenda, porque na verdade Deus te vê e escuta você. Mas o mundo espiritual também te vê e escuta você, mas não vê o que está dentro do seu coração e da sua mente. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9 e 10, diz assim, que se você crer no coração e confessar com a sua boca, você verdadeiramente será salvo. Por quê? Porque quando você confessa com a boca, meu querido, o mundo espiritual se prostra perante o Senhor. Quando você diz que o Senhor e o seu Salvador é Jesus Cristo, que você pede perdão dos seus pecados e que você quer seguir uma vida com Ele, mesmo que você já cria nisso, é necessário que você confesse. Então, aqui mesmo ele falou, aqui mesmo, vamos orar. E oramos. E esse homem ficou tomado pelo Senhor. A alegria transparecia em seus olhos. Liguei para ele ontem. Liguei não, mandei um recado, uma mensagem. Precisamos tomar um café, precisamos conversar. Uma meia hora em qualquer lugar, comer uma marmita. Vê lá, porque ele é motoboy. Então o cara está o dia inteiro aqui, né? Na labuta. Vamos parar aí na hora do almoço, vamos para algum lugar. Falou, opa, eu já tenho um lugar aqui, semana que vem eu chamo o senhor, né? E vamos conversar e paraná. E já estou na cola dele. Em nome de Jesus. Deus está cuidando dele, né? Deus só está usando a gente. E isso é muito bom. Então nós temos que olhar para o mundo dessa forma, buscando como um radar. Pai, quem é que o Senhor vai trazer? Ou será que Deus só leva para a nossa irmã Cidinha as pessoas a quem Ele quer ensinar a palavra? Não, Ele pode levar para você também. É só a gente abrir o coração. É só a gente se colocar, eis-me aqui, Senhor. E a vida não está fácil, está corrida. Já dizia um amigo meu, Carlos, quando você arruma mais coisa para fazer,
você arruma mais tempo. Então, se nós vamos arrumar mais coisas para fazer, por que não arrumar as coisas de Deus para fazer mais vezes, para que haja mais tempo? E aí aquilo que parecia principal começa a se tornar supérfluo. Essa é a luta de todos nós, é a minha também. Não pense que eu estou falando isso julgando você, meu irmão, minha irmã, de forma alguma. Eu falo olhando para mim. Pai, eu quero me desvencilhar daquilo que está me atrapalhando. Falei, estou achando bom mesmo. Tem muita coisa nesse quarto. Pode mandar embora. Pode doar. E se não der para doar, é lixo. Aleluia. Aleluia, irmã. A minha esposa ali. Vamos lá, falamos da integridade, falamos da retidão. E para tudo isso que nós queremos fazer, que cabe a nós fazermos, sermos íntegros perante a palavra, sermos retos perante as nossas atitudes, mas sem o temor ao Senhor. Aí vamos para o versículo lá de Salmos, né? Em vão vigia a sentinela, se Deus não abençoar a casa. Em vão planta o agricultor, se Deus não abençoar a terra. Em vão faremos tudo isso, se Deus não abençoar o nosso coração, adubar esse coração, transformar essa mente cada vez mais. Ter o devido temor que Jó tinha. Na retidão, só lembrando, um versículo 29:15 de Jó diz assim: eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Ou outra tradução, dos estrangeiros. Ou seja, a retidão de Jó se transportava às atitudes dele. Ele representava o Senhor pelas atitudes que ele fazia. Mas tudo isso que Jó fazia, ele fazia por quê? Porque ele tinha o temor do Senhor. E o temor a Deus é o alicerce, é a base para combatermos a violência do mundo, o perigo da corrupção, das impurezas que chegam até nós e também dos deslizes que nós podemos cometer. Esse temor, e temor pode ser traduzido do hebraico como conhecimento também, não só temor no sentido de respeito, mas de conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais você conhece e põe em execução, mais você vê o quanto você é pó. Não é verdade? Quanto mais Deus usa você, você fala, puxa vida, é só Deus que fez isso mesmo, eu não ia conseguir. Mas essa submissão, esse temor, é que traz em você a condição que Deus, não é que Deus precisa, mas que Deus quer, para que você se dê bem na vida. Salmo 23:3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E outro passagem providencial para esse tema é Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Qual é a solicitação como pais que nós devemos ter no dia de hoje? E quando eu falo pai, não é só o pai mesmo, ou a mãe que exerce a função de pai. Hoje em dia, é muito comum isso. Infelizmente, muitos casais se separam, ficam para a responsabilidade da mãe o serviço da educação dos filhos, sozinha, e ela muitas vezes tem que ser pai e mãe. Não é verdade? Isso cabe a ela também. Não é verdade? Então aqui, rogar a Deus que produza em nós esse temor. Esse temor não é uma coisa que nós conseguimos por nós mesmos. Eu falo aqui com muita humildade e com muito critério e restrição que a integridade e a retidão você pode até buscar isso, porque cabe a você como pessoa e servo de Deus ser íntegro, estar com seu coração e sua mente voltada ao Senhor, porque Deus conhece seu coração e sua mente. Ele diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, porventura, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Mas se você for na tradução em linguagem de hoje, é o contrário. Eu provo o coração e esquadrinho os pensamentos. Escolha qual você quiser. O sentido é o mesmo, não é verdade? Ele sabe, ele conhece.
Então nós precisamos pedir esse temor ao Senhor. O salmista Davi dizia: Senhor, perdoa-me até dos pecados que eu não percebo, dos pecados inconscientes, porque ele sabia que o coração dele poderia enganá-lo, a mente dele poderia deduzir errado, então ele pedia esse temor. Nós também devemos pedir esse temor ao Senhor. Esse temor é imprescindível para nossos dias. Porque senão a vida toma conta, as dificuldades aumentam, as correrias e as demandas da vida nos colocam como desculpa para falar: não, eu não tenho buscado tanto a Deus, mas eu estou cuidando do meu filho, eu estou cuidando da minha esposa, eu estou cuidando do meu trabalho, eu tenho que alimentar a minha família, eu tenho que não vai dar, agora no sábado eu peguei um serviço e é necessidade total, mas depois eu volto a guardar o sábado. E aí começa uma confusão na mente, as prioridades ficam perdidas. A gente sabe que isso acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo, mas é necessário que a gente busque em Deus falando: Pai, por favor, me mostra o que está errado. Me mostra onde é que eu estou falhando, onde que essa falha pode me levar a uma outra falha pior. Eu quero ter o temor ao Senhor, eu quero priorizar as coisas de forma correta. Porque Mateus 6 diz que o Senhor alimenta até os passarinhos. O que dirá a nós, filhos do Senhor? O que dirá a todos que estão na terra, que às vezes nem servem o Senhor e que são abençoados por causa de tudo que o Senhor fornece no planeta? Não é verdade? Temos que ter esse temor. E tendo essa integridade, essa retidão, esse temor a Deus, o que cabe a nós agora? Nos desviar do mal. Não é verdade? Tudo isso que nós fazemos como pai de nossos filhos, como marido de nossas esposas, ou até a esposa que porventura faça esse papel, porque o pai trabalha o dia inteiro, vira turno e de repente ela está assumindo em casa com os filhos esse papel que deve ser do pai, do sacerdócio, mas porventura às vezes isso acontece. Tem que buscar desviar do mal. Tem que dar o exemplo. O mal está no nosso caminho, o mal está na nossa estrada da vida. O mal está à nossa porta, como estava a porta de Caim quando matou Abel. Quando ele ficou bravo, enfurecido com o Senhor, com o seu pai, porque ele achava que a oferta dele estava correta. E Deus falou: se você não agir direito, não serás abençoado? E por que a sua cara está descaída? Por que o seu semblante está carrancudo? Deus vê tudo. E Deus vê sua integridade por dentro, vê sua retidão por fora. Deus vê se tem temor ou não tem temor nesse coração. E ele disse isso para Caim: o pecado está à porta do teu coração, cabe a você dominá-lo. Opa, que poder que nós podemos desviar do mal. Quando o inimigo vem, cerca com tudo e com todos, e aquilo nos amedronta por vezes, temos que ter isso em mente. O pecado está à porta do meu coração. Eu vou dominá-lo em nome de Jesus. Eu vou evitá-lo. Eu vou mudar o curso. Eu vou escolher não acessar aquilo que está vindo no meu celular. E não é pouca coisa que vem. Lixo de todos os tipos, principalmente para o homem, né? Agora é com o pai mesmo. Vem do colega, vem na internet, vem de todo lado. Faça como José, sai correndo, querido. Faça como José que fugiu da mulher de Potifar. Sai correndo. Como diz o ditado, é laço. Vai te laçar. E o mal está. Ele mora no nosso trabalho muitas vezes. Com alguns coleguinhas que não correspondem. Não é verdade? O mal, ele está até nos nossos relacionamentos. Mesmo com aquele que amamos. Porque somos falhos e às vezes a falha do outro nos incomoda tanto que olhamos como um eterno inimigo, e na verdade é só algo momentâneo, que deve ser superado pela humildade, pela misericórdia e pelo amor. Por isso o temor ao Senhor, porque quando você teme ao Senhor, Deus fala ao seu coração mais fortemente naquele momento mais difícil. O mal está entrando em nossos ouvidos, todo momento. Está no caminho dos nossos pés, tentando nos fazer cair. O mal cerca o mundo e a nós. Mas o texto está dizendo que Jó desviava do mal porque tinha o temor no seu coração. O temor e o desviar do mal caminham juntos. O desviar do mal
é consequência do temor que você tem a Deus. O temor a Deus convida você a sair, a não ficar no mundo apesar de estar nele, como dizia em João 17. Senhor, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus intercedeu por nós. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então é possível. É possível caminhar desviando-se do mal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei de Deus. Tem o seu prazer em temer a Deus. E na sua lei medita dia e noite. Pô, ele medita dia e noite? Então, peraí, o versículo 1 diz o quê? Ah, sim. Versículo 1 não, versículo 5. Lá no final, quando ele intercedia pelos filhos, ele fazia isto continuamente. É todo dia, é toda hora, é todo momento. Jó é este pai. É esse pai que acordava de madrugada e intercedia pelos filhos. Já ouvi pregação em que dizia que Jó mimou seus filhos. Com toda humildade eu discordo. Vou ser bem sincero. Vocês nunca me ouviram falando assim. Eu sei que isso está indo para a internet. Não é o que a palavra fala. A palavra fala de um homem íntegro, fala de um homem reto, fala de um homem que temia Deus, fala de um homem que desviava do mal, fala de um homem que reunia seus filhos na sua casa para estarem juntos. E eu tenho exemplo aqui de irmãos que têm famílias desunidas. Vocês já entenderam, né? Vamos preservar a identidade por questões óbvias. E o que mais esse irmão, essa irmã quer é que esses irmãos se debruçassem na palavra de Deus e cedessem aos seus egoísmos para estarem juntos. E é o que Jó fazia. Eu chorei quando eu li esse texto aqui. Jó reunia seus filhos. Não obstante todos serem muito bem abastados financeiramente, ele os reunia. E depois dos banquetes, que passava a época dos banquetes, ou seja, existia ali um uso e costume, uma tradição, não sei se certo ou não, provavelmente não, Jó era temente a Deus, ele se reunia, Jó, no seu temor, na sua santificação, santificava os seus filhos. Estamos intercedendo pelos nossos filhos ou estamos deixando de lado? Estamos intercedendo pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos parentes? Ou, não tem jeito. Pai, ali é coração duro demais. E Deus fala assim, te faz lembrar da passagem de Abraão e Sara. Há coisa demasiadamente difícil para que eu faça? Você está limitando o meu poder? Isaías 55 diz, os meus pensamentos são maiores que os teus, e os meus caminhos são maiores que os teus. Quem é tu? Isaías 41, vermezinho de Jacó. Eu te ajudo, eu que te sustento. Ou Jeremias, quando diz ali, filho, quem és tu? Você é barro nas minhas mãos, e eu te quebro e te refaço do jeito que eu quiser. E Deus não está sendo arrogante, Ele está sendo pai. Um pai como o meu que eu tive, que me mostrou realmente os limites e o valor de ser honesto, de falar a verdade e de não tirar nada de que era do outro. Meu pai foi formidável. Ele foi duro. Ele foi difícil para mim em diversos momentos. Mas tinha no coração e nas palavras a honestidade e a firmeza de um homem que liderava impetuosamente. Era sim senhor e não senhor para ele, eu para com ele e bênção na hora de dormir. Questioná-lo, ele falava, quando você tiver 10 anos na profissão, você tome esta conduta. Ele me contava outra história na polícia militar, ele falava, quando você tiver mais de 15 anos, você tome essa conduta. Não o faça antes, você vai quebrar a cara. Mas pai, veja bem, mas isso aqui não é correto. Não faça. Haja conforme a regra, mas deixe o tempo falar.
Só depois que a gente fica mais velho a gente entende tudo isso. Não adianta. Ele era formidável. Ele era formidável. Mas enfim, Deus sabe o que faz. Deus sabe os perrengues a que Ele vai te submeter para que você torne o que você é hoje. E se você não se considera tão bom quanto você gostaria, não é culpa do Senhor. E não temos que achar culpados. Temos que buscar em Deus o modelo que nós queremos ser, de acordo com o que a palavra prediz. Íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal continuamente. Amém? Provérbios 16, 17. Os retos fazem do seu caminho desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Que sejamos pais como Jó foi para os seus filhos, o qual se dedicou integralmente. O qual foi provado, e muitos dizem que durou 6 meses, outros dizem que é um pouco menos, outros dizem que é um pouco mais. E eu tenho aqui uma experiência rápida para passar para vocês. E que eu não me vanglorio por isso jamais, muito pelo contrário. Foi algo que eu passei. Quando eu estava no ápice ali cuidando dos adolescentes, um determinado 19 de abril de 2009, eu ia descer para a praia com todos eles. Íamos lá fazer descer na praia, no sábado, voltar no domingo, rapidinho, tínhamos arrumado tudo certinho, o pastor Hírio ia comigo, a gente ia lá. Só que sexta-feira, a cólica renal chegou. Uma cólica renal obtida por minha culpa. Em 2006, 2007, eu tomava, era tipo açaí, né? Guaraná, tal. Mas muito rico em sódio. E aquilo, 2007, 2008, passava pelo médico, falou, tem uma pedrinha aqui, Carlão. Ai, que legal, tem. Meu pai sofreu durante 10 anos cólica renal, e eu vi ele virando na cama assim, tadinho. Eu tinha 5 anos de idade, eu ficava com dó dele, e ele sofreu. Falei, pai, uma hora, talvez eu passe por isso, né? Mas me livra, vai. Deus ficou em silêncio. 2009 ela chegou. E eu queria, porque eu queria ir para a praia com ele. Eu já tinha tudo armado, que a gente ia ministrar e tudo mais, o culto, o louvor, tudo certinho. Sexta-feira à noite eu falei, Vivi, estou indo para o médico, estou indo para o hospital. Mas o que aconteceu? Era 4 da manhã. 4 da manhã no sábado. Já mandei um recado, o Rio falou, não vou, está doendo esse rim. Sábado e domingo, ali, sem dó. E dor mesmo, firme. O cara buscava colocar o acesso aqui. Carlão, vai doer. Estava nem aí com a dor que ele colocava. Joga aí. E jogando tramal para mim a cada 6 horas, porque você não pode dar menos que isso. Chegava para ele assim, olha, a dor voltou, você não pode dar mais? Falei, não posso. Se eu colocar, você entra em coma. Tá bom. Aí vai pro chuveiro, volta, e vamos lá, e dor, pai, tem misericórdia, pai, e orava, e vai, e ora o salmo, e ora tudo, eu com uma vontade de blasfemar que você não faz ideia. Uma vontade de falar, poxa, pai, que pisada na bola, hein? Pô, ia lá, estou cuidando dos teus filhos, estou cuidando dos meus filhos do coração, estou ali curtindo, eu sei que o Senhor me deu, mostrando o que é ter filhos, eu estou tendo essa experiência, estou querendo cuidar deles. Não, gente, eu não falei isso 1 minuto, eu falei, Senhor tem misericórdia, cuida deles ali, ajuda o pastor Hírio, ajuda os líderes que estão lá, e amém, Pai, o Senhor os abençoe, cuida deles, coloca os teus anjos, e orava para desviar da dor, e vamos embora. Aí depois chega minha esposa lá e fica comigo lá, intercedendo comigo. Amém, vamos embora. Chuveiro quente, tudo que você pensar, vamos embora. Eu sei, vou ter que esperar ela descer, não tem acordo. Aí chegou o menino na igreja que todo mundo questionava ele, menino fora de série, tinha 22 anos, pau para toda obra na igreja, cuidava da mesa de som, mocinho fora de série. Já falava inglês desde os 13 anos, 14 anos, tinha ido para os Estados Unidos, voltou. Só que ele era muito questionado na igreja, sabe? Só que era um menino assim, muito bom. E a gente estava bem. Chegou lá e, Carlão, tudo bem? Eu vim aqui orar por você. Falei, manda bala, irmão. Não dá moleza, não. Orou ali, pá, abençoou, pá.
Cara, vou ter que ir embora, você desculpa não ficar com você. Não, cara, vai embora, esquenta a cabeça. Obrigado, Deus te abençoe. Cadê a dor? Não deu nem tempo de chamar ele de volta. Fui no banheiro, tum, tum, tum. Ninguém me visitou. Só ele. Ninguém me visitou. E tinha gente que poderia me visitar lá. E eu fiquei muito chateado. Mas eu sei também que as pessoas tiveram seus motivos, talvez. Eu falei, não, pai, perdoa, eu perdoo. E eu sei que também essa carência eu não preciso. O Senhor me assistiu. Trouxe o teu servo aqui. E todo mundo ficou sabendo. Que ele foi lá, orou, pum, saiu. Ah, Carlos, já ia sair, fazia 2 dias que estava. Eu tenho notícia que tem gente que fica 1 semana. É ou não é, Johnny? É 1 semana com dor sem parar. Não sai de uma hora para outra, não. Depende de cada um. Eu atribuo a Deus. Eu atribuo a Deus o seu poder, sua benevolência, sua misericórdia. E depois que tudo terminou, durante o resto do dia, eu ainda sentia como se a dor estivesse na minha mente. E eu tocava nas minhas costas. E eu falava para a minha mente, a dor não está mais. E Deus falava, eu te curei. Eu te libertei. E eu perguntei, pai, eu não posso me comparar a Jó. Mas é inevitável que nós lembremos da sua dor. Eu passei na prova? Deus falou, você passou. Então eu peço que vocês orem por aqueles que estão com dor. Quando o irmão seu estiver com dor, ore por ele. Pare, ajoelhe, ou não ajoelhe. Ajoelhe o coração, ore, porque é terrível quando você tem uma dor intensa em que você não tem a quem recorrer. Porque se Deus não tirar aquela dor, ninguém vai tirar. Se não for Deus com a sua mão poderosa, você não escapará. E você passará por esses momentos de dor. Não tem como. Você passará. Mas o importante é que, dentro da sua integridade com Deus, dentro da sua retidão, dentro do temor que você tem a Deus, desvie-se do mal. Desvie-se da tentação de perguntar, pai, por quê? Por que eu? Mas sim, pai, para que é? Me faz entender, porque está difícil. Mas eu estou aqui, me sustenta. E eu só perguntei, pai, passei? Passou? Passou, filho. Por um triz, mas você passou. E se eu tivesse questionado a Deus? Teria pecado? Teria. E Deus falaria, pede perdão para mim. Me questionou errado. Amém. Pediria perdão. Como em outras vezes, às vezes a gente pisa na bola, né? Discute com o Senhor. E o Senhor fala, hoje, para que você está perdendo o temor que você precisa ter por mim continuamente. A experiência é particular. Não é quer dizer que ela sirva como regra. Mas eu vi ali a misericórdia de Deus, levantando o seu servo, levantando quem Ele quis levantar, para me abençoar, para me aliviar. Eu não quis falar nada para a Vivi, mas quando a Vivi viu a minha dor, ela cancelou tudo. Não. Falei, bem, você precisa atender, bem, você precisa... Não, eu preciso estar aqui. E ela ficou comigo ali, o tempo todo. O tempo todo. Orando. Eu nem via. Tem hora que eu abri o olho, via ela orando. Fechava o olho, dormia, aí acordava meia hora depois, ela estava orando de novo, porque o remédio fazia os seus efeitos. Então, dar honra a quem merece honra, né? Minha esposa esteve comigo, tudo que ela pôde. Formidável. Deus é bom. Nos baseemos por Jó, o exemplo de pai. Exemplo, e se a gente vê a história de Jó e vê quanta coisa ele falou e quantos seus amigos falaram na sua orelha, e depois ele mesmo assim ainda se colocou perante Deus e falou, eu não sabia do que falava. Somente depois da experiência vivida é que nossa alma e nossa mente é forjada, é estabelecida como aquilo que Deus espera. Que nós estejamos na sua mão, servindo Ele como Ele espera que nós o sirvamos. Amém? Vamos orar? Queria se colocar em pé, amada igreja. Senhor Deus, tudo que eu falei aqui para o louvor do Teu nome. Não me considero um herói, não me considero melhor do que ninguém. Na verdade, o Senhor tem uma grande misericórdia por todos nós. E perante os perrengues que nós passamos na vida, muitas vezes por culpa nossa, essa, por exemplo, é culpa minha. Eu não deveria ter tomado tanto sódio como eu fazia naquela época. E eu colhi o preço daquilo. Mas eu sei que o Senhor trabalha nas circunstâncias da vida.
O Senhor não promoveu essa cólica renal para mim, mas o Senhor, através dela, me ensinou o temor e a submissão a Ti. Me ensinou o quanto devemos estar monitorando nossa vida, desviando do mal, desviando às vezes de hábitos alimentares que nos agridem e que nos fazem mal. E eu aprendi a lição. E eu te louvo e te agradeço por isso. E eu peço ao Senhor que agora o Senhor abençoe esses pais. Esses pais, homens, mas esses pais, mulheres, que assim executam essa função também. Eu sei que essa pregação pode chegar em lugares que a gente não sabe para onde ela vai parar. Mas a verdade é que o Senhor olha para todos nós, para nos abençoar. O que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos esse coração com integridade, com retidão, com temor a Ti, e se desviando do mal a todo momento, para que nós possamos experimentar as Tuas delícias, sentir o Teu gozo, sentir a Tua alegria, sentir a Tua presença e sermos abençoados. Que diz a Tua palavra que o Senhor recompensa. O Senhor dobrou os bens de Jó, o Senhor deu uma nova família. Diz ali no livro de Jó que o Senhor deixou o estágio posterior dele muito melhor do que o anterior. Mas não porque ele buscou isso para ser abençoado. É porque ele se manteve e honrou o Teu nome até o final. Ajuda-nos a fazer a mesma coisa, a honrar o Teu nome, independente das circunstâncias. Independente das pessoas nos acusarem. Ou de zombarem do Senhor. O Senhor continua sendo Deus, que impera sobre todas as coisas e sobre todos. Obrigado, Deus, por ser o que o Senhor é. E pelo Teu grande amor. E pelo Pai que o Senhor é para nós. Um exemplo de Pai. Em nome de Jesus. Amém?